A graça e a paz, amém, irmãos? Como é bom estar aqui com os irmãos. E eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia no Salmo número 1, amém? Nós vamos dar início à nossa palavra de hoje. Salmo número 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, amém, irmãos? Irmãos, enquanto você abre a sua Bíblia aí, livro de Salmos capítulo 1, do versículo 1 ao 3, quero dizer para você que nós estamos em fase de edificação, né? Logo, logo, cremos que semana que vem nós vamos dar início à nossa terceira sala dos kids, amém, irmãos? Se você entrar lá agora, você viu que o som está passando um pouco, mas já já vai dar uma diminuída. O que acontece? Aquela parte do corredor que está lá fora, que é uma segunda parte que não é coberta, nós vamos colocar cobertura, né? Cadê o Evandro? O Evandro está aqui? Não está aqui? Eita, tá. É o irmão que vai fazer para a gente. E ficou em torno de 3 mil reais, mais a mão de obra R$1.000, mas eu creio que o Senhor já liberou a provisão, amém? Você que é pai, que a sua criança está lá, no final do culto você vai pegar a sua criança, amém? Você vai ver que ele está lotado, amém? Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Então, mas logo logo nós vamos fazer, né, a nossa terceira sala, para maior comodidade para o seu filho, para a ministração da palavra, que ele também recebe a palavra de Deus, amém, querido? Aleluia. Abriu sua Bíblia, Salmo número 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Amém? Acompanhe. Quem trouxe Bíblia diz amém. Quem não trouxe fala meu Deus. Quem está olhando o projetor fala glória a Deus. Salmo número 1, do versículo 1 ao 3 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém, irmãos? Feche seus olhos, aí sentado mesmo. Vamos orar novamente ao Senhor, que você possa ter um coração pronto para receber a palavra do Senhor, amém? Vamos orar, erga sua voz. Pai, nós te louvamos nessa noite. Espírito de Deus, fala conosco. Ó Deus, cremos que a tua palavra ela é viva, ó Pai. Pai, libera a tua palavra no nosso meio. Ó Deus, que essa palavra seja liberada, ó Deus, como uma fonte de águas, em nome de Jesus, ó Pai. Declaramos um coração cheio da tua palavra, ó Deus, um coração cheio da palavra do Senhor. Pai, repreendemos toda resistência na mente, no coração, repreendemos toda passividade, declaramos mentes ativas ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, querido? Irmãos, esse Salmo número 1 é um salmo muito precioso. Pode deixar projetado para a gente, né? Lá no versículo 2, né? Você sabe que esse salmo é um salmo muito precioso, e nós devemos ter esse salmo. Eu costumo olhar para ele como uma imagem de fé. Fala, imagem de fé. Pastor, o que é imagem de fé? Você sabe, quando você visualiza esse salmo, quando você o lê, a Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas. É no versículo 3? É o versículo 3? Isso. No versículo 3 fala que nós somos como árvore plantada a ribeiro. Então isso gera uma fé dentro de você. Você imagina, você é como uma árvore plantada junto a um ribeiro, no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Isso é uma imagem de fé. Outro salmo que é uma imagem de fé é o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Isso é uma imagem de fé, amém? Isso gera fé em você, amém, irmãos? Gera proteção, você está envolvido com essa proteção. Você foi colocado no lugar de bênção, você foi colocado no lugar aonde flui a vida de Deus. E o que eu quero compartilhar com você é a respeito do que? O seu lugar em Deus. Fala assim, o meu lugar em Deus. Você sabe, meu querido, a Bíblia diz que você presta atenção nisso, você é uma árvore plantada junto a ribeiro. Fala assim, eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros. E esse Salmo número 1 eu quero compartilhar 4 tópicos a respeito disso. O que esse salmo diz?
né? E eu quero compartilhar primeiramente sobre o propósito. Você sabe, uma das coisas que muitos irmãos têm dúvida é a respeito do propósito de Deus. Talvez você tenha dúvida a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida. Muitos irmãos me procuram e falam: pastor, para que eu fui criado? Eu não estou compreendendo o meu propósito aqui nessa terra. E muitos vivem uma vida sem essa revelação, sem essa clareza. Olha para cá, presta atenção, amém? Você precisa dessa revelação, ok, irmãos? Posso ouvir amém dos irmãos? Amém. Você sabe que você mora em São Gabriel, amém? A Bíblia diz que você foi plantado. Algo interessante aqui, a Bíblia não diz que nasceu por nascer. A Bíblia não diz que alguém semeou uma semente e essa árvore nasceu. Não, essa árvore foi colocada. Alguém pegou essa árvore e colocou ela naquele lugar. Quer dizer algo para você? O Senhor pegou você, te colocou nessa cidade, amém? Você crê nisso, amém, irmãos? O Senhor te colocou nessa cidade. Você sabe o que acontece? Isso nos leva até a revelação que foi Deus que nos colocou a ter uma vida frutífera. O projeto de Deus é que você viva uma vida com muito fruto. Fala muito fruto. Fala para o seu vizinho, muito fruto. E é isso que fala o Salmo número 1, versículo 3. Ele é como árvore plantada. Então o salmista diz que nós fomos plantados. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso. Você sabe, muitas árvores nascem por acaso. Vou partir já para o aspecto natural. Uma árvore, você sabe, nós vivemos numa região que é parecida com a minha terra natal, que é Goiânia, estado de Goiás. Lá é bem parecido, que é o Cerrado. Não sei se você já percebeu a vegetação do Cerrado. O Cerrado é uma vegetação rasteira. Você vê árvores o quê? Retorcidas. No meio de um pasto, você vê uma árvore toda retorcida. E com certeza alguém não plantou aquela árvore lá. De alguma maneira, ela simplesmente nasceu. E quando você vê uma árvore de cerrado toda retorcida, no meio do nada, uma sequidão, um sol escaldante, parece que aquela árvore parece que grita por socorro, não grita? Quando você vê aquela coisa sem nenhuma plantação, sem nada, apenas uma árvore. Você sabe que, vou te dar um exemplo aqui do pé de piqui, né? O que acontece? Aleluia, amém? Você já viu alguém plantar pé de piqui? Eu nunca vi. Você já viu? Você já viu colheitadeira de pé de piqui? Você já viu de soja, não já? E como aqui nessa cidade. Mas você viu que ela nasceu por nascer. Uma semente foi colocada e ela nasceu. Foi por acaso ela está ali. Você sabe que não existe colheitadeira, não existe plantação de piqui. Isso é glória, amém? Mas não existe isso, não existe. Mas você sabe, existe plantação de soja, tudo programado, esquematizado, planejado. Quero falar para você. Você foi planejado pelo Senhor Jesus, amém? Você não está aqui nessa cidade por um acaso. Eu falo isso da parte de Deus para você. E a sua vida é cheia de propósitos. Fala assim, a minha vida é cheia de propósitos. E a Bíblia diz que nós somos conectados em Cristo. Então, a Bíblia diz que o seu devido tempo vai dar o fruto. Já eu quero falar sobre isso. Mas de alguma maneira, qual que é o seu propósito? Se você está aqui em São Gabriel, pergunta ao seu vizinho, você mora em São Gabriel? Você mora em São Gabriel, amém? Aleluia? Pergunta para o seu vizinho, você é da videira? Da videira de João 15, amém? Pergunta para ele, você é da videira? Você sabe, existe um propósito na sua vida. Se você está aqui em São Gabriel, se você está aqui nessa noite, Deus colocou você aqui. Deus colocou, vai por mim. Isso não é obra do acaso, filho. Eu sei que essa cidade é uma cidade nova, né? Em torno de quantos anos? Vai fazer 40 anos? Não sei. 36? Eu acho que não. 38, por aí. Nessa média. Vou dar um número exato, não. É uma cidade nova. Talvez se a gente for fazer uma contagem do IBGE, poucos nasceram aqui. Quem nasceu em São Gabriel ergue a mão? Poucos. 10% daqui. Você veio de fora. Agora, vamos parar para pensar. Você veio de outra cidade. Você talvez veio de outro estado. Será que é por acaso? É isso que eu quero compartilhar com você. Será que você está aqui por estar?
Talvez você ache que você está aqui devido a um emprego, né? A cidade está crescendo, está movimentada, devido ao trabalho. Não, isso é muito bom, isso é bênção de Deus. Mas eu quero falar da parte de Deus para você. Você foi colocado pelo Senhor nessa cidade. Você foi plantado por Deus. Fala, eu fui plantado por Deus. Então quando nós lemos isso, é algo interessante. A árvore foi plantada em um lugar de suprimento. Olha que coisa. O seu pai, que é o nosso Senhor Jesus, Ele pegou você e plantou. Fala, plantou. O plantar fala de colocar, ok? Você foi colocado nessa cidade. E nessa cidade, quando eu falo cidade, abrange todos os aspectos. Nessa cidade, lá no seu trabalho. Sabe a família que você nasceu? Foi Deus que colocou você lá. Foi Deus, não é obra do acaso. E interessante que o salmista faz essa ilustração da árvore plantada junto a ribeiro, que Deus pegou você e plantou no lugar frutífero. Fala, frutífero. Olha que coisa interessante. Ou seja, um lugar cheio de suprimento. Por que que Deus coloca você no lugar de suprimento? Pastor, por quê? Sabe por quê? Para que você venha cumprir o propósito de Deus. Lógico, Deus te abençoa, amém? Deus é um Deus bom. Quantos querem a bênção de Deus aqui? Você quer a bênção de Deus? A bênção está sobre você. Mas aquilo que Deus traz às suas mãos é para cumprir o quê? O propósito de Deus. Posso ouvir um amém dos irmãos? Você sabe, você não é uma criação do acaso. Você não veio de uma explosão. Você não veio... Eu quero compartilhar fatores tão simples para você, mas tão relevantes na sua vida. Você não é fruto de uma explosão. Você não é fruto de uma evolução primata. Quem que veio do macaco e a mão? Você não veio do... Ninguém levantou, aleluia, glória a Deus. Fala, eu sou filho de Deus, pastor. Pode falar, eu sou filho de Deus. Amém? E tudo que Deus fez foi debaixo de planejamento. Fala, planejamento. Tudo que Deus fez, Ele planejou. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, do versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 e 2. Livro de Gênesis, capítulo 1. Deixa eu projetar dos dois versículos que fica melhor. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus criou a terra com um propósito. Você sabe, Deus criou a terra, mas houve um caos sobre a terra. Algo aconteceu aqui. Você sabe, esse caos que diz no versículo 2, que havia trevas sobre a face do abismo, isso não é criação de Deus. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Sabe que Deus criou uma terra sem forma e vazia? Algo aconteceu aqui. Houve alguma queda aqui. Algo se corrompeu, porque a criação divina é divina. Amém? Tudo que Deus faz é bom, amém? Fala assim, tudo que Deus faz é bom. Eu gosto dessa palavra pairar. Não sei se está nessa versão aí. Está nisso, né? O Espírito pairava. Eu sempre gosto de dar uma ilustração dessa palavra pairar. Fala, pairar. O Espírito estava pairando sobre a terra. Essa palavra pairar, presta atenção, é a mesma coisa no sentido de uma galinha que está chocando os seus ovos. O que ela faz? Ela está o quê? Ela está cobrindo os ovos. Ela está cuidando daquilo que é dela. E em algum momento algo vai o quê? Acontecer. Fala assim, acontecer. O que vai acontecer com os ovos? Vai nascer o quê? Vai nascer vaca? Não, pintinho, amém, aleluia. Vai nascer pintinho. Então essa palavra pairar quer dizer o quê? É a mesma coisa de tornar a existência. Então o Espírito Santo estava o quê? Planejando algo. Ele estava sonhando algo. Você sabe, Deus criou todas as coisas, amém? Ele criou o céu, criou a terra, os peixes, amém? Ele criou tudo, a criação é divina. Quando Ele criou a terra, os céus e tudo mais, Deus disse que era o quê? Bom.
Mas no sexto, quando ele foi criar um homem, quando ele foi criar você, amém? Você sabe, ele criou tudo isso por causa de você. Deus criou essa terra, infelizmente devido ao pecado, ela se corrompeu agora. Mas haverá novos céus e nova terra chegando por aí, amém? Na volta do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Mas o que acontece? Vamos lá, Deus criou isso aqui para você, para o seu desfrute. E quando Deus criou a terra, Ele disse que é bom. Mas quando Ele criou você, o que Deus disse? Isso aqui é muito bom. Não sei se você já foi na casa de alguém, talvez foi jantar, aí você vai comer a comida do fulano, aí muitos falam, nossa, que bom, aí você gosta daquela comida, né? Vou te dar um exemplo aqui muito prático meu, frango piqui. Eu adoro frango piqui, sou goiano, né? Do pé rachado, isso mesmo. Puxa o R. E esses dias atrás, né? Eu fui na casa de um irmão, o que tinha lá? O que ele fez? Frango piqui. Eu falei, meu Deus, arrepiei tudinho, irmãos. E a minha esposa, ela gosta, mas não tanto. E o pessoal comendo, o pessoal, que bom, né? Aí eu falei, isso aqui é muito bom. É da mesma maneira, Deus criou você. Quando Deus criou você, Ele disse, isso aqui é muito bom. Posso ouvir um amém dos irmãos? Fala para o seu vizinho, é muito bom. Você sabe, você foi criado por Deus, você é a cara do seu pai. Fala para o seu vizinho, você é a cara do seu pai. Do seu Pai Celestial, amém, irmãos? Aleluia! Abra sua Bíblia, Isaías 43, 1. Oh glória, eu quero falar a respeito do propósito de Deus. Você não é criação do acaso. Isaías capítulo 43, versículo 1, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou. Deus criou e Deus formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O nosso Deus chama você pelo seu nome. Você sabia disso? Isso está escrito lá em Isaías 43. Deus planejou, Deus sabia o seu nome, ainda quando você era um embrião, quando ainda você não era feto ainda. Presta atenção nisso. Deus já sabia o seu nome, Ele te criou, Ele te formou, amém, irmãos? Ou seja, e Deus já tinha um plano para a sua vida, desde quando você era um embrião pequeno, microscópio, muito pequeno, entre milhões. Deus foi lá e escolheu você, entre muitos, e Deus chama você pelo seu nome. Muitos têm compreensão a respeito do propósito de Deus, que Deus só chama pessoas especiais, Deus só chama pessoas extraordinárias. Não, Deus chama você, filho. Você é chamado de Deus, existe um propósito na sua vida. Fala assim, existe um propósito de Deus na minha vida. Então esse é o propósito. Segunda coisa é a identidade. Fala identidade. A árvore, ela é o quê? Árvore. Amém? Ela não é outra coisa. Você é o quê? Filho de Deus. Fala assim, eu sou filho de Deus. Aleluia. Então o que acontece? Não é qualquer árvore, porque é frutífera e que ela pode cumprir o propósito no lugar que ela está, certo? E com o suprimento certo. Quero te falar algo para você, filho. A árvore é árvore, você é filho de Deus. Então o que acontece? Lá em Romanos capítulo 8, projeta para nós. Hoje eu quero mostrar muitos versículos para você aqui. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Quero mostrar para você a sua identidade. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o que, irmãos? Filhos de... Fala, sou filho de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o que? Glorificados. Filho, presta atenção, tudo que é de Deus é seu também. Amém? Tudo que é de Deus, Deus é o seu Pai. E a Bíblia diz que você é filho de Deus. Árvore é árvore, filho de Deus é filho de Deus. Ok, irmãos? Então tudo de Deus é seu. Existe um propósito na sua vida. Você tem que expressar essa identidade. Infelizmente, muitos não compreendem o propósito. E muitos não se sentem filhos de Deus.
Isso é algo terrível. Isso é algo que vai travar a sua vida espiritual. Muitas pessoas não se sentem amados, filhos, vivem em busca de coisas, vivem em busca de prazeres que de alguma maneira não supre. Mas da mesma maneira que Cristo foi humilhado, nós seremos humilhados também. Mas da mesma maneira que Ele foi glorificado, nós seremos glorificados também. Amém, irmãos? Nós somos filhos de Deus, essa é a grande verdade. Existe uma herança para os filhos. Dias atrás eu estava numa célula, não sei quem compartilhou uma oferta. Uma frase pegou, acho que foi a Cíntia, está aqui, esposa do Juliano. Ela falou: algo muito ruim é você viver uma vida inteira apenas como herdeiro. Isso me tocou muito, isso trouxe revelação no meu coração, e é verdade. Às vezes nós estamos só na fase do cumprimento da promessa. Vai chegar e nunca chega. Nós não tomamos posse daquilo que é nosso, porque o Filho de Deus, ele tem ousadia, amém? Ele chega e fala: isso aqui é meu por direito. Ele reivindica, ele pede e o Deus dá. Mas muitos nem entendem o que ele tem. Se você não entende o que é seu, como você vai tomar posse, filho? Você tem que ser aquele que toma posse de todas as promessas de Deus. Se você está aqui nessa cidade, há muitas promessas de Deus para você. Na sua célula, no seu ministério, na sua casa, na sua vida financeira, tudo que é de Deus é seu, filho. Posso ouvir um amém dos irmãos? Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas pelas suas preciosas e muito grandes promessas. Fala, muito grandes. É chique, né? Muito grandes promessas. Para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que interessante, no início do versículo 3 fala: visto como pelo seu divino poder. E a Bíblia diz, encerrando esse 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, que nós somos coparticipantes da natureza divina. Então, a natureza que está em Deus, presta atenção, está dentro de você. A natureza divina que está em Cristo, está em Deus, que está na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, presta atenção, está em você. Você é de natureza divina. Se Deus é divino, você é o quê? Divino Júnior, amém? Fala assim: eu sou um Divino Júnior. Tem alguém com esse nome, Divino Júnior? Isso é profético, amém? Aleluia. Então você é um Divino Júnior. Você tem a natureza de Deus. Deus mora dentro de você. Deus habita em você. Fala: Deus habita em mim. Aleluia. Então isso é a sua identidade. Você é filho. Essa é a grande verdade do Evangelho. Essa é a grande verdade do Novo Testamento. Olha para cá. Você é filho. Você é filho amado. Existe um Deus que cuida de você. Da mesma maneira, a natureza está dentro de Deus, está sobre você. Fala: pastor, o senhor não me conhece. Eu sou terrível. Meu passado é terrível. Fiz coisas horríveis. Então quer dizer que Deus está dentro de mim, a natureza dele está dentro de você. Posso ouvir amém dos irmãos? Terceiro tópico. Fala sobre o suprimento. Projeta lá, Salmo número 1, versículo 3. O suprimento, Deus já colocou tudo o que precisa para que você venha cumprir o propósito de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o amor do Senhor ele já foi derramado sobre a sua vida. Fala para o seu vizinho: Deus ama você. Fala para o outro vizinho, fala assim: eu te amo em Cristo. Dentro de você existe a porção do amor. Que coisa romântica, né? Porção do amor. Mas de fato isso existe. É um dos dons, isso é um dos frutos do Espírito, diz Gálatas, que é o amor. Então, eu falei: pastor, mas eu não tenho amado da maneira como eu estou amando. Mas calma que uma hora esse fruto, ele vai vir sobre a sua vida. Fala para o seu vizinho: vai vir sobre a sua vida. Aleluia. Então o que acontece? Árvores nascidas por acaso, como o pé de piqui no cerrado, como eu disse para você, possui uma aparência estranha, toda retorcida. Parece que é muito estranho, não é de saúde, não é de vida, parece que ela está ali só para sobreviver. E é algo muito
instigante isso. E infelizmente muitos crentes vivem assim, uma vida de sobrevivência, uma vida só de luta. Eu me lembro de um irmão, ele lá em Goiânia, os irmãos pegam meu pé que a história é só de Goiânia, mas de fato é. O que acontece? Todas as vezes que eu vi o irmão na oração, eu sempre cumprimentava ele, né? Como é que é o cumprimento do crente? Paz do Senhor, né? Aquela coisa, né? E eu, paz, meu irmão. Ele, como é que você está? Ele, pastor, estou na luta, estou na prova. Eu falei, meu Deus. Eu falei, amém, irmãos. Passou outra semana. Eu, irmão, como é que você está? Pastor, estou na luta, hein? Estou na prova. Eu falei, meu pai. E depois foi ir na mesma conversa. Está na luta. Eu falei, esse cara é um ninja. Meu Deus do céu. Só está lutando. Eu falei, meu pai. É uma vida sem propósito. Sim, lutas virão, mas a vitória é sua, amém, irmãos? E algo interessante que é a questão do deserto. Como é que você está? Estou no deserto, pastor. O sujeito anda até torto, meio travado, igual uma árvore de piqui retorcida. Grita sobrevivência, no meio do nada, não tem nada, ninguém para cuidar. Tem muito crente assim, sem propósito, sem identidade, não tem suprimento. Quer dizer algo para você, haverá um dia que o fruto vai vir, mas muitos não têm revelação disso, não experimentam uma vida em abundância. Quer falar algo para você, Deus tem uma vida em abundância para você. O seu casamento, quantos são casados aqui? Ergue a mão, dá um glória a Deus, oh glória. Você está na luta, está no teste, né? Está na luta não, você é vitorioso, amém? Você não vai lutar nem com a sua esposa, nem com ninguém. Se você for lutar, luta com Deus, você vai ser marcado por Deus, igual Jacó, aleluia. Mas o que acontece? Muitos crentes vivem assim, vivem sobreviver, não tem fruto nenhum, você sabe? E a sua boa, perfeita e agradável vontade se cumpre quando nós temos clareza do propósito de Deus. Como nós temos clareza que existe, que nós fomos colocados lá no Salmo 1, versículo 3, que nós fomos plantados aonde? Junto a um ribeiro. Você foi plantado no deserto lá? O salmista está dizendo que você foi plantado no deserto? O salmista está dizendo que você foi plantado lá no Nordeste, na sequidão? Eis que o fulano é uma árvore plantada no Nordeste da Bahia, cuja chuva não cai há 10 anos. Está escrito isso na Bíblia? Tá, irmãos? Não tá. Você foi plantado no deserto do Saara. Você foi plantado aonde, filho? Junto a ribeiro. Posso ouvir um amém dos irmãos? Você sabe, nós somos árvores plantadas. Foi o Senhor que nos colocou aí. E não o fez em qualquer lugar. Está vendo? Tanto que Deus é Deus. Fala, Deus é Deus. Ele que pega você. Isso é a graça de Deus. Quando você entende a graça, você é alguém colocado na mão dele. Infelizmente muitos querem agradar a Deus na sua justiça própria, no seu merecimento, eles saem do favor. Mas o que acontece? O salmista fala que é que Deus que pega você, coloca você na beira, coloca você o quê? Planta você. Você não é por acaso, você entendeu isso, amém? Foi Deus que pegou você de uma maneira tão preciosa e colocou, esse sujeito é que você vai ficar nessa cidade, é nesse trabalho. Dá um exemplo aqui, você mora em São Gabriel, vou te colocar lá na Aurora. Cadê os irmãos da Aurora? Misericórdia, tudo calado. Ninguém dá um glória a Deus. Colocou você aqui, a sua esposa, Deus te deu, amém? Não foi erro, amém? Fala assim, não foi erro, aleluia. Calma que é só um trovão ali, fique em paz, não é arrebatamento, aleluia, glória a Deus. Muitos irmãos estão um cara assustado aí, fique em paz, amém? Olha, agora olha para cá, Deus colocou você, meu irmão. Agora isso é muita graça de Deus. Aonde você estava, no meio das trevas, você estava perdido, arruinado, você era uma ovelha, rumo ao matadouro, a foice ia cair sobre você, o choque ia vir na sua cabeça, mas o que Deus fez? Pega você, falou, não, esse aqui é meu filho amado e que eu tenho muito prazer nele. Limpa você, tira você do pó. O que você faz? Você não faz nada, apenas crê. E Ele pega você e Ele coloca você num lugar, e nesse lugar dá muito fruto. Nesse lugar tem o que? Suprimento, fala suprimento. Você sabe, meu irmão, essa é a visão de Deus para você. Independente como a sua aparência hoje, você tem que ficar com aquilo que é a palavra de Deus. Fala assim, eu fico com a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, projeta para nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e 8.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 e 8. 1 Coríntios, CO. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 e 8. Diz assim, sempre, isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto: sempre dou graças a meu Deus e a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes o quê? Enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Fala nenhum dom, nada vai faltar para você, diz o apóstolo Paulo à igreja, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, algo muito interessante aqui. Eu já falei sobre isso, mas é bom refrisar. O apóstolo Paulo escreve isso à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja terrível. Era uma igreja que tinha divisão. Era uma igreja que o povo, no momento da ceia, a ceia do Senhor, que é o nosso primeiro domingo do mês, a gente pega um pedacinho de pão e o cálice, que é o suco da uva, que é o vinho. Mas lá eles vinham para o culto para comer. Se esse povo visse aqui para comer, aqui no culto, ia passar fome, porque o pão é tão pequenininho e o vinho é tão pequeno. Mas eles vinham para se fartar. E além do mais, eles saíam o quê do culto? Embriagados. Ele descia o gargalo, secava a garrafa. Sabe aquela cantina da Serra das Trevas, sei lá o nome daquele negócio? Secava a igreja. O sujeito pegava, isso aqui é meu, virava o vinho. Era a igreja de Corinto, filho. O que Paulo diz? Tinha problema de visão, um pegava a mulher do outro, o outro pegava, era algo terrível. Igreja muito, muito problemática. O que o apóstolo Paulo diz? Lá no versículo 4, ele fala: fostes enriquecidos em tudo. Como assim? Vocês são o quê? Santos. Olha o que o apóstolo Paulo diz para a igreja desse jeito. Mas o que acontece, filho? Essa é a visão espiritual que Deus tem pela igreja dele. Não olhe para você, preste atenção nisso. Não olhe por aquilo que, os frutos que talvez deformados, talvez a sua conduta hoje está aquém, né, que a sua esposa quer, mas fique com a palavra de Deus. Você tem que dizer: eu sou rico em Cristo. Mesmo no pecado, você tem que dizer: eu sou santo, porque a Bíblia diz que eu sou santo. Você sabe, meu querido, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro. Sabe, a forma, presta atenção nisso, de o Senhor nos mudar, nos transformar, é dando comida. Fala assim, dando comida. Por isso que na época de Moisés, lá no Velho Testamento, qual que era o alimento do povo no deserto? Era o maná, era o pão. Por quê? Eles passaram 500 anos comendo a comida do Egito. Eles andavam igual a egípcios, mas não era egípcio, era povo de Deus. O Egito aponta para o mundo, Faraó para o diabo. Então eles ficaram 500 anos debaixo de uma cultura egípcia. Por isso que quando eles saíram, Deus deu o que para eles? O pão. E a Bíblia diz que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, é o pão vivo que desceu do céu. Quando Ele quer mudar você, Ele muda o seu alimento. Posso ouvir um amém dos irmãos? Ou seja, o povo recebeu uma nova comida. E qual que foi a comida? Pão e água. O que acontece aqui? Você é essa árvore que foi plantada junto a ribeiros. Existe uma água perto de você. Essa água é a palavra de Deus. É essa água que te supre em todas as maneiras. Deixa eu falar algo para você. Talvez o seu problema hoje é o que? O casamento. Você fala: eu preciso de uma solução no meu casamento. Seu problema é financeiro, eu preciso de um milagre financeiro. Sim. Eu preciso de uma restauração na minha casa. Mas eu posso te falar o que você precisa? Você precisa de Jesus. Você precisa de Deus. Você precisa de comer do pão vivo que desceu do céu. Você precisa de se alimentar da glória, da presença. Porque aquele que se alimenta da presença, ele nunca mais é o mesmo. Posso ouvir amém dos irmãos? Você sabe, o povo de Israel recebeu uma nova comida para ser um novo povo. E eles tinham pão e água. O nosso Deus é o nosso Salvador. Ele supre em todos os aspectos. Um evento que ocorreu a respeito de Pedro. Você sabe, Pedro, ele andou sobre as águas, não foi? Amém?
Eles estavam dentro de um barco agitado. Eles viram Jesus, pensou que era um fantasma, mas quando Jesus chegou, era Jesus. Fala Jesus, aleluia. Fala para o seu vizinho, Jesus, acorda aí, aleluia. Então o que acontece? Eles viram Jesus lá. E o que acontece? Pedro, Senhor, se é tu, mande ir contigo. E Pedro, ele andou sobre as águas, amém? Mas quando ele olhou a circunstância, ele o quê? Fala, afundou. O que Jesus fez quando Pedro afundou? O que Pedro disse? Senhor, socorre-me, não foi? Amém? Amém, irmãos? Gritou o quê? Socorro. E o que Jesus fez? Jesus falou, é o seguinte, Pedro, eu vou pregar aqui o evangelho, vou falar qual os 5 passos da salvação para você. Jesus fez isso? Não, ele ia morrer lá. Jesus deu uma boia para ele, ó, toma a boia aí, se vira, Pedro. Não, o que Jesus fez? Estendeu a mão e puxou Pedro. Essa é a graça de Deus. Apenas um grito, filho, tem o poder de o Senhor salvar a sua vida. Apenas um clamor, fala clamor. Apenas um clamor tem o poder de o Senhor mudar a sua história. Apenas um clamor. Então o Senhor, ele tem suprimento para a sua vida. Fala suprimento. Ele te colocou no lugar certo, na hora certa. 4º e último, frutificação. Deixa o teclado vir aqui. Projeta Salmo número 1, versículo 3. Essa árvore, ela foi plantada em um lugar de suprimento. Por que Deus colocou aquela árvore lá? Para dar o que, irmãos? Fruto, fala fruto. Fala para o seu vizinho, fruto. Fala assim, muito fruto. Você sabe, querido, no tempo de Deus, presta atenção nisso. É o último tópico aqui. Deus dará o seu fruto. Você sabe, esses dias atrás, uma irmã, um casal, ela chegou para o esposo e falou, quero plantar um pé de jabuticaba. O esposo meio, né, então planta, ela gostava tanto de planta, a casa estava só planta. O marido não quis, mas ela plantou o pé de jabuticaba. E o pé começou a crescer, deu 1 ano, nada. Deu 2 anos, nada. Deu 3 anos, começou um verdinho, mas você sabe, um pé de jabuticaba para dar fruto, é quantos anos, irmãos? 7 anos. Você escolhe. E ela meio instigada, porque ela não sabia que ia demorar tanto, mas no tempo devido, fala tempo devido, vai dar o fruto. Filho, no seu tempo devido, Deus dará o fruto para você. Mas você escolhe. Você pode plantar pé de jabuticaba, vai demorar, vai ser um fruto agora. Você pode plantar pé de alface. Quantos dias para dar um alface? 45 dias. Aqueles frutos rápidos. Alface, eu não vejo graça em alface, meu Deus do céu. Jabuticaba eu vejo, nada contra, quem gosta, um temperinho fica muito bom. Mas qual que você escolhe? Quer falar para você, Deus colocou você em uma terra. Se você está nessa cidade, Deus tem um propósito para você aqui. Você não está esquecido nessa cidade, filho. Faça da parte de Deus para você. Talvez você não mora na região, você mora nas regiões aí, né? Nos assentamentos, nas fazendas. E às vezes o diabo vai falar para você que você está lá, ninguém se lembra de você. O Senhor se lembra de você, filho. Mesmo que os seus parentes não estejam aqui, Deus é bom. E é nessa terra, fala nessa terra, eu vou frutificar. A cidade onde você está, é nessa cidade que Deus vai dar o seu fruto. Mas há um tempo que o fruto venha. No pé de jabuticaba é 7 anos. Você sabe, nós somos filhos. E nós fomos plantados para dar fruto, suprimento. Posso ouvir um amém dos irmãos? Ou seja, o fruto virá na sua vida. Você sabe, a árvore, o pé de jabuticaba, ela não entra em crise. Ela é pé de jabuticaba. Será que o pé de jabuticaba acorda de manhã cedo? Será que eu sou um pé de goiaba? Será que eu sou um pé de mamão? 5 anos que eu estou aqui nessa casa, não dou nada, é um fruto. Será que eu sou jabuticaba? Será que o pé de jabuticaba ela entra em crise? Talvez ela pense, não sou jabuticaba não, eu sou um pé de goiaba. Não, ela sabe, o pé de jabuticaba tem revelação que é pé de jabuticaba. Na minha história tem.
Ela não acorda em crise, meu Deus do céu, será que eu vou dar jabuticaba? Vai dar, é um processo. Mas tem crente que está em crise. Será que Deus vai me abençoar? Será que eu vou dar fruto? Será que eu vou romper no meu ministério? Será que eu vou ser usado por Deus? Será que vai ter salvação na minha casa? Quero falar para você, não entre em crise, filho. As crises vêm, mas você é que é filho de Deus. Isso basta. O diabo quer colocar você em crise, mas você não está em crise, você está em Cristo Jesus. Você está conectado na videira verdadeira, e no seu devido fruto, no tempo você vai dar seu fruto, meu irmão. Você está conectado ao Senhor. Mas talvez hoje não está dando fruto, mas muitos desistem do fruto. Muitos desistem. E o resultado da sua vida é que você irá frutificar. E além, todas as áreas da sua vida. Porque a gente costuma separar, não é verdade? Ah não, Senhor, abençoa apenas aquela continha de água que eu tenho que pagar. Já passei momentos assim, eu sei como é que é. Mas a bênção de Deus, ela abrange a sua vida. Não é apenas o financeiro, Ele quer atingir a sua casa, Ele quer atingir os seus parentes, Ele quer atingir os seus amigos. Todos serão alcançados pela bênção de Deus. Fala assim, todos. Fala todos. Você sabe, o fruto virá sobre a sua vida. Eu sei que talvez hoje você está em crise. Crise de propósito. Talvez você está em crise porque você tem orado, você tem buscado e as coisas não têm acontecido na sua vida. Quer dizer, algo da parte de Deus para você. O fruto virá. Uma hora você vai frutificar. É espontâneo. É cura. A cura vai vir espontânea, porque você está conectado àquele que cura. Você não tem que esperar vir um cara de fora super que cura. Não. Isso é bom, mas se Cristo habita dentro de você, Ele é a cura. Então a cura está aí, uma hora ela vai brotar dentro de você. Você está entendendo? Você precisa de suprimento. Ele é o supridor. A Bíblia diz que Cristo se fez pobre, se diminuiu como homem, para que você se tornasse rico em Cristo. Então a riqueza de Cristo está onde, meu irmão? Está dentro de você. Por isso que você tem que ter revelação disso. Você tem que ter revelação que você é filho amado de Deus. Lá em Lucas capítulo 1, projeta para mim. Lucas capítulo 1, versículo 37. No seu tempo você vai dar muito fruto. No seu tempo as coisas vão começar a acontecer. Vai por mim. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Posso ouvir um amém seu? Aleluia! A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Fala assim, nada. Fala nada. Fala para o seu vizinho, nada é impossível. Absolutamente nada é impossível. Isso lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, estou encerrando. Fala a respeito do chamamento de Maria. Você conhece a história, o anjo aparece a Maria e fala, é o seguinte, você vai conceder o menino Jesus, o Salvador, o Cristo. E ela fica pensando, como? Sou virgem, que jeito? Meu marido vai me matar, vou morrer. Então, muitas inquietações. Mas depois de todas essas inquietações, questões que Maria passou, presta atenção. No versículo 37 que fala que para Deus nada é impossível. Agora projeta o 38 para mim. Olha o que diz o versículo 38. Depois que Deus disse para Maria, falou, Maria, nada é impossível, tudo é possível, Maria. Maria, para Deus nada é impossível. Eu sou o Senhor da sua casa, Maria. Eu estou com você. Eu sou o seu Pai. Eu sou o seu Senhor. Vai acontecer. O Cristo que está no seu ventre, Ele vai frutificar. Ele vai se tornar vida. Você vai pegar o Cristo, o Messias na sua mão. O que Maria disse? Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim, o que? Conforme a tua palavra. Você sabe, filho, depois que você tem revelação que o fruto virá, o que você faz? Você espera. Cumpre em mim, Senhor. Senhor, eu sei que está chegando. Senhor, eu estou aqui. Cumpre em mim. Como é que vai vir o fruto? É da maneira do Senhor? Não vai ser da minha maneira, mas eu espero em Deus.
Você sabe, filho, nós lemos semana passada que 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz que, não precisa projetar não, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deus já disse sim, você tem que dizer amém. Fala para o seu vizinho, amém. Para encerrar, Salmo 92, projeta para nós, Salmo 92, versículo 12. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros. No seu devido tempo, filho, você vai dar o seu fruto. No seu devido tempo, as coisas vão acontecer na sua vida. Mas lá no Salmo 92, versículo 12, há uma imagem de fé de novo. A Bíblia é cheia de imagens de fé. Olha o que diz o Salmo 92, versículo 12. O justo, quantos são justos aqui? Você é justo pela justiça de Cristo, amém? Cristo é a sua justiça. Não olhe para você, olha para Cristo. O justo florescerá como a palmeira. Presta atenção. Crescerá como cedro no Líbano. A Bíblia te compara como cedro do Líbano. Pastor, o que é cedro? É uma árvore. Algo interessante dessa árvore, algo muito interessante, que o crescimento dessa árvore é lento. Presta atenção. É progressivo. Em apenas 3 anos, sabe quantos centímetros essa árvore cresce? 5 centímetros. Totalmente irrisório. Ela cresce 20 centímetros, a sua palma, em quantos anos? Ao ano. 20 centímetros por ano, ela cresce muito pouco. E a Bíblia compara você como o cedro do Líbano. Uai, pastor, como assim? O seu crescimento é de glória em glória, filho, diz a Bíblia. É um processo. É um processo. O desenvolvimento do justo também é progressivo. E você sabe aonde o cedro do Líbano dá? Não é manancial. Ela dá uma região de seca. O Líbano, ele se mantém forte depois de anos, porque as suas raízes são firmes. Você sabe, o cedro do Líbano, ele dura 500 anos. Se brincar, milhares de anos, está lá o cedro vivinho da silva. Pode vir a aridez, pode vir a sequidão, o cedro ele permanece firme. Você é como o cedro do Líbano. Pode vir a escassez, talvez não haverá muito fruto, talvez é tempo de seca, mas você vai permanecer no Senhor. Essa é a imagem que Deus coloca para você. Você sabe, meu irmão, projeta de novo Salmo 1, 3. Gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Aleluia. Chama a equipe de louvor aqui. Nós vamos confessar essa palavra juntos, amém? Amém, irmãos? Você sabe que o Salmo número 1, versículo 3 é algo poderoso. E eu quero confessar junto com você. Fala para o seu vizinho, nós vamos confessar juntos. O que é confessar? É você pegar essa palavra para você, amém? Fala assim, essa palavra é para mim, pastor. Fala para o seu vizinho, essa palavra é para você. Aleluia! Então você vai chamar a existência essa palavra.